Eita que acabou o BBB, mas as coisas do BBB ainda não acabaram. Ainda tá rolando aí algumas coisinhas, umas polêmicazinhas nas redes sociais, umas coisinhas que a gente vai falar. E esse é um vídeo que a gente tá fazendo aqui, o penúltimo sobre essa cobertura do BBB 24. O último vídeo dessa cobertura do BBB 24 vai ser comentando o reencontro deles que vai acontecer hoje à noite lá na Multishow. Depois deste reencontro, vai rolar um vídeo aqui no canal, onde a gente vai comentar aí o clima, como é que as coisas sucederam. E aí, por fim, damos por encerrada a nossa cobertura do BBB 24. BBB que ficou marcado aí na televisão brasileira como um dos maiores sucessos de audiência que a televisão brasileira teve nos últimos dias. Aliás, o BBB 24, ele foi uma das maiores audiências da Globo desde 2021. A gente está falando aí de uma final de BBB que em 2021 deu 34 pontos, em 2022 deu 25 e ontem deu 26 pontos. O Brasil parou literalmente para assistir a final do BBB. Foi uma final tão comentada que não tem como eu não mostrar isso aqui para vocês, né? Vou mostrar daqui a pouco Notícias da TV falando sobre como essa foi a final assim que marcou para valer o programa, marcou para valer como o Brasil queria tanto ver isso acontecendo, tá? Já que estamos começando, a gente vai logo falar dessa notícia mesmo. Vou mostrar aí para vocês aí na tela. Tem outras coisas que eu quero comentar com vocês, que são algumas polêmicazinhas que estão rolando por aí. Umas polêmicazinhas aí envolvendo o Davi. Sério, umas polêmicazinhas aí que eu tenho que comentar com vocês também. Mas a gente já vai falar disso aí. Olha essa notícia aqui. Com vitória previsível, BBB bate recorde da edição e tem melhor final desde Juliette. Mesmo com resultado previsível, o BBB 24 bateu o recorde da temporada e em seu final consagrou Davi Brito como grande campeão. O público fez questão de conferir a vitória do baiano, que levou para casa um prêmio de R$ 2.920.000, o maior da história do reality. A consagração do motorista ainda teve a maior audiência de uma decisão desde o fenômeno Juliette em 2021. Segundo dados obtidos pelo Cantar Ibope e pelo Notícias da TV, com fontes do mercado, a final do BBB marcou 26,8 pontos na Grande São Paulo, melhor desempenho do reality neste ano. O recorde anterior foi de 24,5 pontos, que tinha sido anotado no dia 26 de março, quando foi mostrada a briga feia entre Davi e Bin. Havia uma expectativa pela expulsão dos dois, o que não ocorreu. A vitória do baiano também conseguiu o maior público de uma final de BBB em 3 anos. Superou com folga a consagração de Amanda Meirelles, 19,7 pontos em 2023, e também bateu a de Arthur Aguiar, com 25,9 pontos. Só aí para vocês verem o sucesso que o BBB 24 foi. Porque há muito tempo a gente já vinha falando aí, no ano passado era muito claro que o BBB tinha flopado lá, especialmente depois que aconteceu aquela repescagem que botou a Larissa e o Fred Nicásio de volta no jogo, e aí a Larissa acabou levando um monte de informações externas ali, que acabaram por mexer com toda aquela configuração do jogo, e aí fazer com que as meninas lá do deserto conseguissem virar o jogo e conseguissem chegar até o final. Enfim, independente disso, o BBB 24 não cometeu esses erros do BBB 23 e se tornou um dos grandes sucessos, e a repercussão aqui fora tá enorme. E não tem como a gente não falar disso, não tem como a gente não comentar sobre o que tá acontecendo aqui fora, né? Porque as movimentações aqui fora em torno do Davi, em torno da Isabelle, em torno de todos eles foi tão grande, mas tão grande,
que o negócio na internet ficou infestado de vídeos ali. Não tem como eu não mostrar alguns desses vídeos para vocês. Mas eu quero começar logo falando sobre a polêmica que tá rolando lá no programa da Ana Maria Braga e no programa do Encontro com a Patrícia Poeta. Também tem lá o Davi gravando logo o documentário que estão fazendo sobre ele, mas isso eu vou te comentar em outro momento. Vamos lá comentar logo o que aconteceu lá no programa da Ana Maria Braga. O programa da Ana Maria Braga, depois de que recebeu o Davi, falou de várias e várias coisas, né? O programa da Ana Maria Braga tratou ali de vários aspectos da vida dele, foram lá para Salvador, mostraram lá aonde ele trabalhava no Hospital do Exército, depois mostraram aonde foi que ele conheceu a mulher dele, a Mani. Só que antes disso tudo, lá no programa Encontro, a Mani estava conversando com a Patrícia Poeta. Ela contou lá detalhes de como o relacionamento dos dois aconteceu, contou ali como a história de amor deles lá acabou acontecendo, se sucedendo, mas teve uma coisa que ela falou ali que deixou assim muita gente intrigada. O Davi tinha entrado no BBB e ele fez questão de vários momentos dizer que ele era casado. E antes dela entrar no programa, antes dele entrar, aliás, ela chegou e falou para ele assim, que se ele quisesse entrar solteiro no programa, tava tudo bem para ela, que eles terminariam um relacionamento, ele entraria solteiro, porque afinal ele poderia ir lá se envolver com outras pessoas e no fim estaria tudo bem, porque os dois não teriam nada. Só que ela falou que ele fez questão de deixar claro que ele e ela eram casados. Guarda essa informação aí, porque ela vai ser importante já já. Aí, naquele bate-papo que rolou depois da consagração da vitória do Davi, teve um momento que o Davi conversou direto com ela. A mãe dele não está no Rio de Janeiro, quem está no Rio de Janeiro é ela. A mãe dele, inclusive, passou mal ontem à noite da revelação do resultado. Daí, lá naquele bate-papo, ele falou que hoje ia ter, se referindo ao momento de que quando ele saísse lá dos compromissos que ele tinha, os dois iam ter uma noite de amor, o que não aconteceu. Essa noite não aconteceu, não rolou, não teve nada, mas ela deu essa declaração no programa da Patrícia Poeta de que os dois iam lá, ele decidiu que ia entrar casado e que ele ia sair casado de lá e que ele manteve a palavra dele e tal. Até aí tudo bem. O negócio foi quando ele foi para Ana Maria Braga. Tem esse outro momento aqui, essa outra parte da polêmica que a gente tem que falar também, envolveu a mãe do Matheus. A mãe do Matheus, de uma certa forma, ela não gostou muito do Matheus ter se envolvido ali com a Isabelle. E eu achei, sinceramente, que foi uma polêmica desnecessária. Porque depois, eu vou mostrar esse vídeo aí pra vocês, o Matheus vai lá e conhece a mãe da Isabelle, faz ali todo um pedido pra mãe da Isabelle, isso ao vivo lá no bate-papo com o eliminado, e ele deixou bastante claro que ele realmente tá afim da Isabelle, que ele realmente tá gostando da Isabelle. Só que a mãe dele falou lá no programa da Patrícia Poeta que ela preferia que o Matheus não tivesse se envolvido com ninguém na casa. E ela falou que ela ficou surpresa quando ela viu que o Matheus entrou na casa e se envolveu com outras pessoas, porque na cabeça dela ele tinha entrado lá dentro da casa para não se envolver com ninguém. E aí que ele tinha falado que ele não ia entrar em nenhum relacionamento, que ele só queria jogar. Só que com 20 dias de jogo, ele acabou se envolvendo com a Denisiane e que depois as coisas foram evoluindo. Aí a Denisiane deu um fora nele, o que deixou ele mal depois. Aí ela fala que ela preferia que ele não tivesse se envolvido com ninguém, que ele tivesse seguido a linha que ele tinha falado que ia seguir, que é aquela linha lá de só jogar e esquecer basicamente que ele tinha feito lá, que ele estava promovendo esse jogo.
Aí a Patrícia Poeta perguntou assim se o fato dele ter se envolvido com as meninas atrapalhou o jogo dele. Aí a mãe dele fala assim, que podia sim ter atrapalhado o jogo dele. Aí a Patrícia Poeta vai lá e pergunta sobre a Isabelle, o que ela achou sobre a Isabelle. Aí ela falou assim, que ela ficou feliz dele ter se envolvido com a Isabelle, e isso depois dela ter dito antes, tá? Que ela não gostou dele ter se envolvido com a Denisiane. Mas tudo bem, aí o negócio já ficou mais claro que ela não gostou, que ele queria se envolver com ninguém. Na visão dela, ele deveria ter ficado solteiro o tempo todo. Só que aí, quando ela disse que ela ficou feliz ali com a Isabelle, ela dá uma titubeada. E aí depois ela disse assim, que o que o Matheus decidiu estava tudo bom, porque ela confiava muito no filho dela, que ele é um homem de coração maravilhoso e que o que ele decidir, ela assina embaixo. Nem parece que poucas horas depois do término do BBB, tava lá o Matheus com a Isabelle, tava lá ele conversando com a mãe da Isabelle, conhecendo a mãe da Isabelle e tendo a aprovação da mãe da Isabelle. Então, vou mostrar esse momento para vocês aqui do Matheus encontrando a mãe da Isabelle para vocês verem. Olha só. Vai conhecer a sogra, vai conhecer a sogra. Boa noite, boa noite. E aí? O encontro Entra ou pode entrar? E aí? Tu pediu permissão pra mãe. Pedir ao vivo não pode ir, não. Pedir, exatamente, né? A gente tá conversando, né? Isabelle. Meu Deus do céu, meu Deus. Vocês viram aí a polêmica que foi, né? Nem parece que a mãe dele tinha apoiado ele, tinha falado lá no bate-papo que tava tudo ok, ele se envolver com a Isabelle, né? O negócio tá meio ali contraditório, não dá muito pra gente entender aonde é que ele tá querendo chegar com isso, né? Mas enfim, pelo que a gente viu ao longo do dia, o Matheus parece que realmente está mais interessado na Isabelle. Eu vou mostrar para vocês ao longo do programa aqui as fotos, o envolvimento dos dois. A Isabelle parece que está muito feliz com isso e parece que ela está realmente muito afim. Mas eu vou me concentrar nesse primeiro momento no Davi agora, porque muita coisa que aconteceu lá na Ana Maria Braga envolveu o Davi. O Davi foi o entrevistado do programa. A edição inteira foi sobre ele, tá? O Davi entrou ali, foi recebido. A Ana Maria Braga foi até os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, porque ela não apresenta mais o programa dela lá. Faz muito tempo que a Ana Maria Braga deixou de apresentar o programa dela no Rio de Janeiro e passou a apresentar em São Paulo. Então eles foram usar o cenário do programa Tá em Casa, aquele programa que acontece todo sábado. E aí a Ana Maria Braga recebeu o Davi lá, e ela parecia realmente estar muito feliz em receber o Davi, falou que ele estava bonito, estava bem vestido, mostrou o sapato dele brilhante, e o Davi estava muito feliz de conversar com a Ana Maria Braga. E aí, tudo isso aí, ela contou sobre a vida dele, ele contou sobre a vida dele, as histórias da vida dele lá, enfim. É o tipo de história que a gente já sabe, já conhece. Eu já falei pra vocês isso diversas vezes aqui. Não é isso que a gente vai aprofundar aqui no nosso programa. Teve um ponto ali, porque eles tiveram várias conversas sobre vários temas ali. Mostraram a família dele. Ana Maria Braga parecia realmente feliz de entrevistar o Davi, de ver que o Davi não era, porque teve vários momentos ali antes da Ana Maria Braga conhecer o Davi, que ela parecia não gostar dele. Mas aí depois que ela conheceu ele, pareceu que ela gostou mesmo dele. E aí ele fez lá um sanduíche para os dois, um sanduíche de bacon que ele gosta. Ele recebeu mensagem do Gil, recebeu mensagem da Amandinha. Inclusive foi a Amanda que inspirou ele a se inscrever no BBB, porque ele tinha um sonho de ser médico. E aí ele viu que ela formou médica pelo financiamento estudantil e depois ela entrou no programa justamente para pagar o que ela devia. E aí ela
falou que você se inspirou em mim, mas hoje você é inspiração para milhares de jovens e tal. O Gil também falou a mesma coisa, que ele é uma inspiração para milhares de jovens, porque agora ele trilhou o caminho da educação, que ele sabe que a educação transforma vidas e tal. Foi tudo isso aí o que os dois falaram para ele, parabenizando pela vitória. O negócio veio depois dessa preparação toda aí, que ele falou com a mulher dele. Porque foi assim, já que ele tinha falado que ele era casado, não restava dúvidas sobre o tipo de relacionamento que ele tinha com a Mani, né? Ele falou na casa do BBB que ele estava casado, ele entrou casado. A Mani falou lá pra Patrícia Poeta que ela confiou no Davi e ele falou pra ela que ele ia entrar casado, ia sair casado de lá. Só que quando ele tava lá com a Ana Maria Braga e ela fez uma pergunta sobre os dois, como é que ia estar, se ia rolar esse casamento ou não. E aí foi quando o Davi respondeu dele estar conhecendo ela, sendo que lá dentro do programa ele falou que ele era casado. Mas na entrevista, apesar dele ter demonstrado que ele estava com muita ansiedade de ver a Mani, enfim, vocês sabem do porquê, ficou parecendo assim que os dois não eram namorados. Ficou parecendo assim que os dois não tinham um envolvimento. O discurso meio que mudou em algumas horas. Será que ele foi orientado aí pela assessoria dele para dizer que ele não é casado, justamente para não ter que dividir o dinheiro com ela? Ficou parecendo que sim, tá? Pelo menos pra mim ficou parecendo que sim. Que ele meio que deu essa mudada no discurso ali pra não gerar ali uma interpretação de que ele e ela vivem uma união estável, que ele e ela são casados e tal. Então deixa eu te explicar melhor essas coisas aí que aconteceram, tá? O que é que acontece? Quando você vive uma união estável ali, você normalmente já tá casado com a pessoa. Ainda que não oficialmente, mas você já tá casado com ela. Então, os dois passam a ter obrigações equivalentes a um casamento. O que aconteceu? Talvez orientado pela assessoria, orientado aí por várias e várias pessoas que trabalham, advogados e tal, ele foi orientado a dizer que ele não tá casado com ela. Ele só tá ali conhecendo, que eles só são namorados e tal, que eles não moram juntos, que ele tá ali de um lado, ela tá do outro, ele vive numa casa, ela vive em outra. Justamente para não gerar esse fator aí que possa fazer com que ele tenha que dividir o dinheiro que ele acabou de ganhar. Ele ficou inclusive espantado de descobrir que ele ganhou o maior prêmio da televisão brasileira. Ele ganhou 3.709.000 reais, somando o prêmio final do BBB com todas as premiações que ele acumulou ao longo da temporada. Todos os prêmios em dinheiro, os 2 carros que ele ganhou, tudo soma 3.709.000 reais. Então, só isso aí já muda muito a vida dele. E obviamente que há essa preocupação dele ter cuidado com as palavras que ele vai usar, porque senão isso pode acabar gerando aí uma má interpretação das coisas. Isso pode fazer com que ele acabe sendo obrigado a dividir aí o dinheiro que ele ganhou no BBB com a mulher, com a Mani. Se for por esse caminho, eu sinceramente acho que ele não precisava muito disso, tá? Ele não precisava ir por esse caminho lá, ele não precisava ir pra falar sobre se ele é casado ou não com ela e tal. Porque se os dois namoram há 1 ano e meio, então pra mim fica meio contraditório esse discurso dele de que ele tá conhecendo ela melhor e tal. Eu acho que não gostei muito dessa posição aí, eu não gostei muito dessa colocação dele. Mas lá dentro do BBB ele ressaltou várias vezes que ele e ela iam casar, só que ali na Ana Maria Braga ele meio que não falou que ele ia casar com ela e tal. Está por aí assim, ficou meio contraditório essa mudança de discurso. Essa polêmica que tá rolando aí no dia. Fora aquela outra polêmica lá que normalmente a gente não fala muito aqui no canal e eu não vou nem falar um pouquinho sobre ele.
E aí muita gente aqui fora tá especulando que foi por essa razão, que ele agiu assim justamente para evitar de que haja essa interpretação de que ele e ela já têm esse relacionamento aí e que isso possa fazer com que ele tenha que dividir o dinheiro dele. Eu, pessoalmente, não acho que seja isso, tá? Eu realmente não conheço muito profundamente a história dos dois, até porque o que a gente sabe é justamente o que a própria Mani falou sobre isso e o que ele falou lá dentro do BBB. Quando a gente junta as peças das coisas, me parece, tá? Estou falando por mim, não estou falando por outra pessoa, que ele e elas eram bastante independentes nesse relacionamento. Que ele fazia questão de ter o dinheiro dele, que por isso ele trabalhava muito no Uber, por isso ele ganhava o dinheiro dele lá, e que ele queria ter o dinheiro dele, e ela também me parece muito que ela queria ter o dinheiro dela. Me parece muito que ela estava disposta a trabalhar para ter o dinheiro dela, que ela não estava muito preocupada em ser sustentada por alguém. Então eu acho que essa visão que muita gente está dizendo aí, lá nas redes sociais, levantando essa polêmica, eu acho que faltou essa leitura, faltou prestar atenção aí. Porque se de fato ela tivesse interessada em ser sustentada, se de fato ela tivesse preocupada em querer sim apenas o dinheiro dele, ser sustentada por ele, ela não venderia essa imagem de mulher empreendedora, ela não venderia essa imagem de mulher independente, que não precisa do dinheiro do marido. Isso tudo também conta, né? A polêmica nas redes sociais está sendo só por causa disso aí, tá? Não outras coisas que ele falou, não. Isso aí sobre a história de vida dele, isso é outra coisa que não cabe a mim comentar, não cabe a mim falar sobre a vida dele. Agora cabe a mim falar sobre essas polêmicas e o que estão comentando sobre isso. Enfim, o que eu acho? Não havia necessidade. Não havia necessidade alguma dessa mudança toda de discurso que ele teve, porque se ele realmente não quer dividir o dinheiro com ela, isso aí também ele não teria toda essa obrigação. Muita gente fala, mas justiça é isso, justiça aquilo. Só que nem tudo é sobre justiça e nem tudo é sobre você procurar um advogado para resolver o seu problema. Eles ainda não têm um relacionamento formalmente definido. Apesar de poder ser configurado uma união estável, até isto ser provado legalmente, ele precisa oficializar. Oficializar significa ali você ir num cartório, fazer uma escritura pública, depois ou então você ir no cartório, marcar um casamento. Isso tudo aí demora um tempão para ser feito, não é assim do dia para noite, que no meio desse caminho os dois resolverem terminar, os dois resolverem seguir por caminhos opostos. Isso daí não significa necessariamente que ele teria a obrigação de dividir o dinheiro que ele ganhou com ela. Então não haveria por que, inclusive, ter esta preocupação. Para ter essa preocupação, eles precisariam entrar na justiça. Para ter essa preocupação, eles teriam que buscar milhares de provas ali, justamente para ganhar esse tempo. Então não é assim que funciona. A gente tem que esclarecer um pouquinho isso para vocês, porque é o que tá rolando aí nas redes sociais. Tem muito desconhecimento de causa, tem muito desconhecimento sobre como as coisas funcionam. E não é assim. E se nesse meio tempo o Davi realmente decidir que não é com a Mani que ele quer casar, que não é com ela que ele quer construir a vida dele, então ele tem todo o direito também de ter a vida dele livre, justamente para isso, para ele ir atrás do que ele deseja. Porque muita gente falou, porque ele precisava também esperar 2 anos, então que ele ia terminar esse relacionamento antes de 2 anos. Não precisa. Para a justiça não existe um tempo para se configurar uma união estável. Não existe um tempo para você dizer que você vive junto com uma pessoa e configurar uma união estável. Não existe, tá? E no fundo, eu acho que não é essa a intenção nem dela e não é a intenção dele. Eu acho que nenhum dos dois tá querendo ir por esse caminho, tá? Eu acho que ela vai querer continuar mantendo ali as oportunidades de vida abertas para ela. Ela vai querer continuar
mantendo as opções dela ganhar o dinheiro dela, dela conquistar a fama dela lá em Salvador, pelo onde a gente está sabendo. Tem emissoras de televisão lá, o SBT, a Record, que estão querendo contratá-la justamente para ela trabalhar em programas de televisão, para ela ter os programas dela, para ela fazer as coisas dela. Então, não, essa visão aí não condiz com o que a gente conhece dessa história toda, tá? Eu acho que não vai ser por esse caminho que ele vai. Se ele realmente decidir que não é com ela, vocês logo vão saber também. Porque esse é o tipo de informação que o fofoqueiro descobre e não consegue guardar de jeito nenhum. Foi essa aí a polêmica que rolou lá nas redes sociais, né? Enfim, só isso aí que rolou. Essa foi uma das coisas que mais chamaram a atenção nesse pós aí do Davi. Aí também teve outros destaques que aconteceram ali, que não deu tempo de eu pegar as imagens assim, gente, porque é muita coisa. De ontem para hoje, a gente teve ali o bate-papo com o eliminado, que só aquele bate-papo com o eliminado levou umas 2 horas, terminou, era o quê? Umas quase 4 horas da manhã. Era muita coisa pra gente pegar. A maioria das coisas eram repetitivas, tá? A maioria das coisas era só o mais do mesmo, que todo mundo tá acostumado. Mas teve alguns destaques, tá? Teve alguns destaques ali, que foi justamente a Isabelle e o Matheus. Os dois descobrindo aqui fora que o chip dele foi grande, que os dois descobriram aqui fora que o público realmente estava esperando pelos dois, esperando o beijo dos dois, e aí colocaram lá a música Pássaro de Fogo para os dois beijarem ao vivo. A Isabelle e o Matheus também ficaram espantados quando eles descobriram o tanto de seguidores que eles tinham nas redes sociais. Então a coisa foi realmente interessante. A Isabelle também ficou muito espantada que a mãe dela estava torcendo pelo beijo dela com o Matheus, que fez uma camisa onde estava escrito ali que ele não era boi bumbá, mas o beijo dos dois estava garantido. Ela ficou realmente muito feliz em descobrir que a mãe dela estava aprovando o relacionamento dos dois. Aí depois também o Matheus ali beijou ela ao vivo. Foi ali uma coisa que eles fizeram só para chamar a atenção, mas que demonstrou que o Matheus está muito mais interessado nela do que na Denisiane. E aí o Davi também entrou lá para conversar. Aí ele descobriu que o Calma Calabreso, que ele falou lá dentro, virou um sucesso aqui fora. Fizeram ali acho que foi a música que tocou lá em Salvador, no carnaval. Eu sei que ele estava muito feliz em descobrir que tudo isso tinha acontecido apenas porque ele falou lá dentro, por causa de tudo mesmo. Aí ele falou ali também sobre a Mani, que logo ele ia ver a Mani e a coisa ia pegar fogo. Foi só isso aí também o grande destaque, tá? Ele não viu a mãe dele, porque a mãe dele tinha passado mal, a mãe dele ficou em Salvador, a mãe dele não foi pro Rio de Janeiro. E foi lá a irmã dele também, tava o pai e a irmã dele lá também. E tava feliz em rever a família dele lá. Disso tudo aí, do pós, foi somente isso aí pra vocês saberem, tá? Não rolou mais outras coisas além disso. Aí depois da Ana Maria Braga, teve outras coisinhas aí pequenas que a gente também precisa falar sobre o Davi. E foi justamente o que aconteceu agora, um pouquinho antes da gente começar a gravar esse vídeo. Que foi a Isabelle descobrindo o que a Alane tinha falado dela. Isso aconteceu na gravação do Prêmio G-Show, que é aquele prêmio que eles fazem com os ex-BBBs ali, aquele prêmio onde eles falam sobre as coisas que aconteceram lá dentro do BBB, sobre as coisas que rolaram lá dentro. E aí eles resolveram mostrar um VAR da Alane falando mal da Isabelle. Lembra lá que teve alguns momentos em que a Raquel falou que ela queria falar sobre o que as meninas disseram para Isabelle? Pois então foi isso aí que a Isabelle viu.
Aí a Alane respondeu com relação a isso também. A Alane falou ali que ela sentiu que naquele momento era algo que ela poderia jogar, que as duas estavam ali no paredão e que ela não ia importunar as meninas, que ela não ia falar nada disso, mas que o que ela falou sobre a Isabelle foi no princípio do jogo e que ela não conhecia tanto a Isabelle. Inclusive, a Isabelle perguntou quando foi que ela falou aquilo e a Alane respondeu para ela, disse que foi na segunda semana do jogo e que ela já tinha falado isso para Isabelle lá dentro da casa. E sim, a Alane realmente não tá mentindo, tá? Ela falou para Isabelle, tanto que eu até perguntei assim para vocês, qual é a grande revelação que a Raquel tem para fazer sobre as meninas? Porque a Isabelle já sabia, a Alane já tinha contado para ela. A única coisa que talvez a Isabelle não soubesse foi justamente ali sobre a energia ruim, pesada, que ela falou para Vanessa Lopes. Isso aí a Alane não contou para a Isabelle. Mas de resto a Isabelle realmente estava sabendo. E aí a Isabelle até confirmou, né? Você falou comigo que eu fui fazer VT, não foi? E aí a Alane também falou, não foi só sobre isso, mas que a gente tinha conversado sobre um tipo de concorrência e que a gente não queria nada disso. E que foi na segunda semana do jogo, porque aquela semana foi muito confusa e que na vida eles têm impressões sobre as pessoas e que ao longo do tempo as coisas vão mudando. E aí a Isabelle falou, mas você lá dentro não me chamou de VTZera, agora que você tá falando que eu sou uma VTZera. E aí a Alane falou que foi na segunda semana do jogo e que as coisas foram mudando da segunda semana de jogo até aqui e que as duas foram se aproximando e que cada uma foi descobrindo a importância e a relevância da outra, o que cada uma representa. E aí a Isabelle disse que ela ficou muito surpresa o comentário sobre a energia que a Alane tinha falado para Vanessa Lopes, porque foi isso que ela não sabia, tá? Era isso. Só que a Raquel não tinha como saber dessa história também. Então o que a Raquel falou ali, ela só blefou. De fato, a Raquel não tinha como saber dessa história porque a Raquel não estava envolvida. As duas únicas pessoas que estavam envolvidas nessa história eram justamente a Alane e a Vanessa. Tirando a Vanessa Lopes e a Alane, ninguém mais sabia. E aí a Isabelle falou que ela recebeu isso como uma grande surpresa, essa coisa de energia, porque ela já ouviu muitas coisas sobre ela, que ela é deslumbrada, empolgada, VTZera, mas que ela nunca tinha ouvido ninguém dizer que ela tinha uma energia pesada. E aí que todas as vezes que ela se aproximou ou falou sobre isso com outras pessoas, ela sempre foi conversar com muita alegria, com muita gratidão, e que ela vai lá justamente conversar para saber o que as pessoas têm contra ela, porque ela gosta de deixar tudo muito às claras e quer saber o que a pessoa está passando naquele momento e que energia pesada foi algo que ela não gostou de saber que a Alane tinha falado isso. Aí a Alane disse para ela que no primeiro dia do BBB, a Isabelle tinha falado para ela que já tinha conhecido ela porque as duas já tinham conversado no direct do Instagram aqui fora. E que as duas estavam indo tomar banho. E aí a Isabelle começou a falar algo de PTU. PTU, para quem não sabe, é uma forma de dizer lá na região norte sobre algo que tem cheiro ruim, algo que tem cheiro desagradável, tá? Normalmente aplicado aí aquele cheiro de peixe, cheiro de ovo podre, essas coisas. É isso aí que a gente chama de PTU. E que naquele momento a Alane pensou que a Isabelle estava dizendo que ela estava com PTU. E essas coisas aí que a Alane achou que a Isabelle estava falando dela. E aí a Alane disse, não, eu pensei que você estava falando de mim, que eu estava PTU, que eu estava com mau cheiro.
e aí e que ninguém lá dentro sabia o que era Pitiu, a não ser ela. E aí a Isabelle corrige: não, eu também conheço, eu sei o que significa Pitiu. Pitiu serve para toda a região norte, tá? Significa cheiro ruim, significa cheiro rançoso, significa aquela coisa que fica grudada e não sai. É isso que significa. Aí a Alane disse que ela construiu uma imagem por causa dessa afirmação lá que ela pegou da Isabelle, que ela tinha que ter cuidado com a Isabelle, e que lá fora tudo pode ficar muito grande, e que ela começou a ficar desconfiada da Isabelle por causa daquilo, mas depois, com o tempo, ela viu que não era aquilo, e que as duas começaram a conversar, que as duas começaram a se aproximar mais, então que ela viu que essa história do Pitiu não tinha nada a ver com a Isabelle, não tinha nada a ver com o que ela estava pensando da Isabelle. E aí a Isabelle falou que tá tudo bem também para ela, que o que aconteceu dentro do jogo ficou dentro do jogo, que ela não vai levar isso para cá para fora, que ela não vai trazer isso para cá para fora, e que a amizade das duas continua, e que as duas são mulheres do norte, mulheres fortes que precisam estar unidas e não brigando. Foi só isso aí que rolou. Mas foi bom, inclusive, para Isabelle entender e descobrir o que falaram sobre ela, o que disseram sobre ela, tá bom? Aí depois disso aí, teve uma outra conversa que foi com o Maicon. Eu tive que destacar essa história do Maicon porque ele falou mal da Globo nessa conversa que ele teve com o Ed Gama. Ele falou que ele passou 86 horas na casa, sendo que dessas 86 horas foram 15 horas na Resistência, mas a edição que ele teve na televisão, o tempo de tela que ele teve lá, foi de apenas 15 minutos. Porque o que foi editado e que foi mostrado dele não mostrou o que ele queria realmente mostrar. Então que ele saiu do BBB sem que as pessoas soubessem a história dele, a história de vida que ele contou lá durante a prova que ele fez, e que ele saiu da casa dele com 15 anos, que ele trabalha desde os 15 anos de idade e tal, e que tudo isso que ele contou lá não foi exibido na televisão. Aí ele ficou muito chateado com isso tudo, ficou muito chateado com essa colocação aí, e aí ele falou: a Globo preferiu me mostrar como um capacitista. E aí ele até inclusive falou: mas não fui eu que inventei a prova, não fui eu que fiz lá a prova e coloquei um cara amputado para fazer. Então ele foi se defender, e que ele disse que ele saiu do programa como um cara maligno e eles acabaram saindo como plantas. E ele até falou o que é bom, inclusive, para eles nessa história toda. Aí depois ele até questionou o Ed Gama, questionou lá a Globo. O que foi bom de tudo isso que vocês mostraram sobre mim? Não foi nada, porque quem saiu como vilão fui eu. Na época eu até falei que tinha pegado muito mal ele ter feito aquelas brincadeiras com o Vinícius. Se ele não tivesse feito aquilo, talvez ninguém tivesse falado sobre a forma como ele se expressou. Mas também não vou querer defender o que a Globo fez, não, tá? Na época eu falei aqui no Faropop: olha, essa edição tá muito ruim. E nos primeiros dias, que eram 26 pessoas, realmente não tinha como mostrar absolutamente nada sobre a vida de cada um, porque era 26 pessoas, das quais 18 estavam fazendo prova, e os outros ali que vieram do puxadinho, que não tiveram direito de participar dessa prova. E aí logo depois que termina a prova já monta um paredão, logo depois já tem a primeira votação aberta, e aí ninguém se conhece, e aí já banda o cara direto pro paredão. Então na época eu falei, o grande destaque que fez ele cair no paredão foi exatamente as brincadeiras que ele fez com o Vinícius, e depois as coisas que ele falou lá dentro da casa, que deixou muita gente desconfortável. Foi isso que foi o destaque dele. Não é defendendo a Globo, e não tem porquê que eu vá defender a Globo, mas eles só mostram na edição aquilo que você destaca. Porque se você realmente não tem o que destacar da edição, o que é que eles vão mostrar de você? Não vão mostrar nada. Eles vão mostrar o que você entregou lá dentro. E o Michael entregou justamente isso. Ele entregou aquela coisa capacitista lá pra cima do Vinícius. Ele entregou ali um ambiente extremamente desconfortável quando ele tava lá
no VIP com a Denisiane. Inclusive, foi esse o motivo do porquê a Denisiane indicou ele ao paredão naquela primeira liderança. Por causa de tudo que ele tinha falado durante a prova, né? Enfim, não é defender a Globo não cabe a mim defender a Globo tem gente que defenda ela. Mas eu tenho que dizer que o que acontece no programa acontece exatamente por causa do que eles mostram lá dentro. Então, se o Michael não gostou disso aí, ótimo. Pelo menos ele já deixou bastante claro lá uma crítica que a Globo vai precisar resolver nos próximos momentos. Cuidado com a edição que vocês vão fazer dos programas. Cuidado com a forma como vocês vão mostrar a história da gente. Mas enfim, o Michael entrou e saiu do BBB sem ter mostrado o enredo dele. Ele não tinha um enredo para mostrar, mas enfim, ele reclamou disso aí também. Aí de resto, o pós-BBB ali mostrou as meninas lá se reencontrando junto com o Matheus junto com a Isabelle. Inclusive ele estava muito feliz de ter reencontrado a Isabelle ontem à noite mesmo. Depois ele apareceu com a Isabelle hoje de manhã ali. Os dois apareceram juntos. A Isabelle estava muito feliz ali de posar com a natureza, com as árvores. Ela fez um vídeo agradecendo. Ela estava realmente muito feliz por ter ficado em terceiro lugar. E eu falei pra vocês que nem tudo no BBB é sobre dinheiro ou sobre ganhar o primeiro lugar. Pra Isabelle e pro Matheus, mas especialmente pra ela, qualquer posição que eles pegassem ali tava ótimo, porque isso significa que eles foram até o final, que eles ganharam alguma coisa e que eles amplificaram o trabalho deles. Foi isso que a Isabelle teve ontem. Ontem ela ficou feliz, pegou o terceiro lugar, mas ela não estava feliz porque ela ganhou 50 mil reais. Ela já tinha ganhado 50 mil reais ao longo do programa. Ela ficou feliz porque isso amplificou o público dela, amplificou as possibilidades de trabalho. E não é qualquer um que consegue isso dentro do BBB, né? O próprio Maicon, por exemplo, até agora que eu tô falando com vocês, ainda não bateu em 100 mil seguidores. Ele é o menos seguido de toda a temporada. Ele não conseguiu conquistar o público, mas a Isabelle tá lá entre os mais seguidos. Ela tá com mais de 4 milhões, tá ganhando muito mais. O Davi se surpreendeu quando ele saiu ontem e descobriu que ele tinha 9 milhões. Hoje o Davi já tá batendo em quase 10 milhões. Eu vou até mostrar como é que tá o Instagram dele atualizado nesse momento. Eu acho que, inclusive, ele já tá muito perto desses 10 milhões. Ontem ele tava já com 9 quando ele saiu do BBB. Vou mostrar para vocês aqui como as coisas estão acontecendo, ó. Davi tá com 9, vou mostrar a tela aqui para vocês, tá? Para não restar dúvidas aí sobre como é que as coisas estão. O Davi, ele tá com... Vou mostrar aqui para vocês. Olha o Instagram do Davi neste momento. Davi tá com 9,9 milhões de seguidores. Já mostraram aí toda a trajetória dele, os cortezinhos dele, as fotos dele lá no BBB. 9,9 milhões de seguidores. É o mais seguido dessa temporada. Ele tá ali. Hoje à noite ainda, na hora do reencontro, eu aposto que ele chega nos 10 milhões. Vai ser aí um grande marco, inclusive. Ninguém do BBB chegou aos 10 milhões ainda. Só o Davi. Mas a Isabelle, o Matheus, todos eles chegaram a 4 milhões. Todos eles estão muito felizes com essa conquista. Para eles valeu muito a pena, independente da posição que eles pegaram, de primeiro ou de segundo lugar. E aí, obviamente, o Davi já tá sendo gravado ali pro documentário que vão fazer sobre a vida dele. Ele já tá realmente muito feliz. E vamos ver a Isabelle agradecendo todo mundo por ela ter chegado aonde ela chegou? Olha aí a Isabelle. Vocês viram aí a própria Isabelle falando que ela tá muito feliz, porque ela também se considera uma campeã. Terceiro lugar não foi tão ruim para ela. Terceiro lugar abriu muitas possibilidades que ela certamente não vai ter e não teria se ela tivesse continuado ali sem aparecer, se ela não tivesse continuado ali sem ter chegado à final do BBB, tá? Aí teve vários e vários reencontros, teve aí o vídeo
Só que eu não posso exibir esse vídeo, porque afinal é da Globo, pode dar algum problema aqui pra vocês. Vou só mostrar aí um framezinho dele, aí que foi o Buda falando do que tava acontecendo ali na van, que um ex-BBB começou a atacar outro ex-BBB ali, e que teve muito posicionamento lá dentro. Ele não quis dizer o nome desse ex-BBB, mas eu acho que foi o Maicon com a Yasmin, porque os dois tiveram briga lá dentro do BBB nos primeiros dias e tal. Se não foi a Yasmin, mas certamente foi o Maicon. Eles estavam ali na van, aí o clima lá na van tava meio pesado, essas coisas. Tô doido pra ver como é que vai ser esse reencontro de hoje à noite. Eu acho que hoje à noite vai render bastante esse reencontro deles, viu? E aí, pra quem queria ver, o Davi já tá sendo gravado. Davi já tá sendo acompanhado pela produção da Globo. Davi já tá sendo ali falado, mostrado a vida dele. O documentário dele vem aí e vem muita coisa aí interessante pra gente falar também. A única outra coisa que rolou ontem também foi a polêmica lá envolvendo a Denisiane, porque o Léo Dias fez uma pergunta lá pra Denisiane sobre ela tá se envolvendo ou não com o Matheus ali se envolvendo com a Isabelle. Aí ela falou que ela não ia alimentar essa rixa feminina entre eles. Ela repetiu esse mesmo discurso na premiação do G-Show, então, resumindo o que a Denisiane falou ali. Ela simplesmente disse que ela cumprimentou o Matheus e a Isabelle, que pra ela tava tudo bem, que ela terminou com o Matheus e que ele tem todo o direito de seguir a vida dele aqui fora e tal, e que o objetivo dela nunca foi se envolver com ninguém dentro do BBB e que o objetivo dela é cuidar da vida dela e do filho dela. Só isso aí mesmo, tá bom? Isso aí foi o que mais chamou a atenção e que eu consegui destacar no meio de tanta informação, de tanta avalanche de coisas que rolou do final do BBB até agora. Gente, foi muita coisa que rolou. Mas a maioria delas, vocês sabem, é muita repetição. Então a gente tem que escolher ali, dar uma pinçada nesses momentos. Hoje vai ter o reencontro deles no canal Multishow. A gente vai assistir a esse reencontro. Vou trazer um vídeo aqui que vai ser o último vídeo da nossa cobertura do BBB 24. Conto com vocês, hein? Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.